vou começar com um tema que o Antônio Brito trouxe aqui. O Antônio Brito disse o seguinte, olha, a única vez que a gente conseguiu falar com a população, no sentido que a gente foi no coração da população, foi no Plano Real. E isso é verdade. Né? E lá no Derrubando os Muros, o Zeca sabe, eu tenho maior dificuldade para convencer aquelas pessoas, na verdade eu não consigo convencer, que o governo FHC foi um governo social-democrata puro sangue, no sentido das ações. É fato que o Partido da Social-Democracia Brasileira não é um partido social-democrata puro sangue, como o Eduardo Jorge nos lembrou aqui. A gente sabe disso. Mas quando eu olho a taxa de crescimento do salário mínimo real, eu olho todo o avanço do gasto social, com benefício de prestação continuada, aposentadoria rural, bolsa escola, e etc., a expansão do SUS, tudo que foi feito no MEC, com Paulo Renato, que foi um ministro das vacas magras, foi um ministro em que o país tinha poucos recursos, certamente, do ponto de vista da ação pública, das políticas públicas efetivamente executadas, a gente pode dizer que aquele governo, e nós descendemos de alguma forma daquilo, foi um governo social-democrata puro sangue nas suas ações. Mas, de fato, voltando ao Antônio Brito, do ponto de vista da linguagem, a gente não conseguiu expandir. A nossa linguagem sempre foi tecnocrática. Isso é verdade. A gente, naquela época, a gente não conseguiu falar a linguagem do povo, e é por isso que as pessoas acham que todas essas coisas que eu acabei de citar aqui, elas aconteceram no governo posterior. E isso não é verdade. Essas coisas foram continuadas no governo posterior. Mas a diferença entre o governo posterior e esse governo anterior que eu mencionei aqui não é nada da área social. Inclusive, outro dia eu vi um dado que esse eu não conhecia, meio impressionante, mas é uma coisa do passado, mas do ponto de vista da apropriação de terra para efeitos de reforma agrária, o FHC, nos 8 anos dele, fez mais do que o PT nos 14 anos dele. Tá? Então, qual era a diferença? E aí eu vou para Eduardo Jorge. A diferença... E aí, não é, acho, Eduardo, que não é nem o século XXI, acho que essa chave mudou em 1980. Se a gente pegar a trajetória do PIB brasileiro, tá? E aí eu vou fazer uma coisa técnica. Eu estou aqui no papel do técnico, né? Então eu vou fazer uma coisa técnica. A gente põe num gráfico o PIB do Brasil. Põe em escala logarítmica. Por que escala logarítmica, gente? Escala logarítmica é uma coisa que transforma crescimento exponencial em reta. Então, quando você faz um gráfico assim, escala logarítmica, se tiver uma reta é porque está crescendo a mesma taxa. Vocês vão ver uma coisa super engraçada. O Brasil, entre 1920 e 1980, PIB per capita cresceu a 3,8% ao ano. É uma reta, é muito engraçado. São 60 anos, não começou com Getúlio Vargas, tá? Não é com os anos 30, não. Começou, na verdade, 12 anos antes, 13 anos antes. Se você fizer um teste e tal, é mais ou menos 1916, que o desempenho da economia brasileira muda, e é um desempenho muito bom do ponto de vista econômico. A gente sabe que esse período, do ponto de vista social, foi um desastre. Tá? Então, 3,8% ao ano, PIB per capita durante 60 anos. 1980, alguma coisa aconteceu. E a gente ficou crescendo 0,8% ao ano per capita desde lá, 40 anos. O que foi essa chave, gente? O que aconteceu em 1918? Com a Primeira Guerra, a gente teve um longo período em que a governança do mundo mudou. Foi um mundo que se fechou para dentro. O comércio diminuiu, mobilidade de capital diminuiu, a gente foi de 1920 até o pós-guerra. Mas até 1980, mais ou menos, no mundo em que a lógica de funcionamento do mundo era uma lógica que tinha menos comércio internacional, você tinha multinacionais, e as multinacionais iam para um lugar e faziam tudo lá. É um modelo indústria automobilística brasileira. Você põe uma empresa aqui e faz tudo aqui. Começa lá da chapa, que é feita em Cubatão, a chapa até o carro final. Essa lógica mudou em 1980. E aí a gente foi para um mundo que é globalizado. E um mundo globalizado é mais a lógica da Embraer, que é uma das coisas que deu certo, que a gente poderia olhar com mais cuidado, porque deu certo, e tentar imitar. Qual a lógica da Embraer? Você vê o que você consegue fazer bem, se especializa naquilo, se você não faz bem, você compra. Para cada 100 reais, 100 dólares que a Embraer exporta, ela importa 50 dólares. Tá tudo... E aí você se encaixa no mundo. Essa lógica a gente não conseguiu fazer, e não deu espaço. A gente ficou, durante 60 anos a gente cresceu bem no modelo fechado, e quando a chave do mundo virou, a gente está há 40 anos tentando.
Então, esse nó a gente precisa desatar. A gente precisa desatar esse nó, a gente precisa recuperar o Estado para que a gente consiga dar vazão às necessidades dos programas sociais que a gente precisa fazer. E aí eu vou terminar com um ponto. Quer dizer, foi-me dito aqui que os economistas têm que resolver se tem teto, se não tem teto. Eu não tenho um problema com isso. Quer dizer, acho que regra fiscal não é uma questão política, é uma questão técnica. Regra fiscal é uma questão política. O que aconteceu com o Brasil é que a gente teve um boom de commodities, e eu não acho que a aceleração do crescimento que ocorreu lá nos anos 2000, no período bom que nós tivemos, e foi um período muito bom, eu não acho que aquela aceleração é fruto do boom de commodities. Daquela aceleração foi muita arrumação de casa que a gente fez, nos primeiros anos do governo Lula se fez muita coisa boa naquele período, fizemos muitas reformas, e isso gerou um ganho de produtividade, que só de forma indireta está ligada ao boom de commodities. Mas o boom de commodities certamente tem um impacto sobre a receita do governo, tem um impacto importante. E o boom de commodities, a partir de 2007, ele foi obscurecendo o fato, ele foi escondendo o fato que a nossa situação fiscal estava piorando. Por quê? Porque você tem uma componente das contas públicas, de receita e despesa, que é ao longo do ciclo. E essa componente é muito afetada pelo boom de commodities. Quando o boom de commodities vira, um superávit mostra-se um enorme déficit, e um déficit estrutural. E o que é déficit estrutural? Desculpe atrapalhar essa reunião tão legal com coisas técnicas. Déficit estrutural é um déficit que ocorre em condições normais de temperatura e pressão. Ou seja, déficit estrutural significa que a sociedade, por meio do Congresso Nacional, escolheu uma estrutura de gastos, e essa mesma sociedade, por meio do Congresso Nacional, escolheu uma estrutura de despesa, e as duas coisas não conversam. Então, o problema fiscal nosso é um problema de natureza política. Enquanto sociedade, através do Congresso Nacional, sob a liderança de um presidente, porque, infelizmente, o sistema é presidencialista, a gente vai ter que se haver com isso. Na minha conta, a gente tem um buraco de 220 a 260 bilhões de reais no orçamento. Esse buraco pode ser tapado ou por aumento de impostos, ou por reformas que reduzam os subsídios, ou por reformas que reduzam o gasto. Provavelmente vai ser uma combinação das três coisas. Se nós não fizermos isso, mais cedo ou mais tarde a inflação vai voltando e a gente vai perdendo tudo que a gente construiu. Esse, para mim, é o maior desafio da nossa sociedade. Eu, nos últimos anos, eu gastei um tempo grande relendo a obra do Celso Furtado, né? Acho que é um grande e maior economista que a gente teve. E quando a gente vê os escritos do Celso Furtado, em 1962, 63, que ele estava vindo, ele enxergava o golpe a caminho. Ele via que o golpe estava a caminho, e um dos problemas que ele notava é que, naquele momento, a política ela perdeu a capacidade de arbitrar o conflito distributivo. E aí o conflito distributivo foi arbitrado pelos milicos. E eu acho que a gente tem esse desafio, que é ganhar uma eleição e, com a liderança de um presidente da República e a política funcionando, arbitrar o nosso conflito distributivo, e hoje ele, na minha conta, é alguma coisa como 250 bilhões de dólares. Obrigado pela atenção de vocês. Obrigado, Samuel. Muito bom.